Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Bastos e esse é o Corre, o programa de entrevistas do Tem no Subúrbio. O Tem no Subúrbio é uma plataforma de empoderamento suburbano. Nós desejamos enaltecer e impulsionar a produção da cultura suburbana, potencializar a organização do subúrbio enquanto um movimento político e social e articular uma rede de atores e serviços ofertados perto de nós. E o Corre é uma série de entrevistas que vai mostrar o corre de quem faz acontecer na cena suburbana. Os processos criativos e produtivos, os bastidores, os desafios do trabalho com cultura na periferia e um monte de histórias inusitadas. Isso é um pouco do que você vai ver por aqui no Corre. A nossa convidada super especial para o nosso programa de estreia é a Rebeca Brandão. A Rebeca é produtora e gestora cultural. Nascida no interior do Paraná, ela veio para a Baixada Fluminense ainda pequena, onde cresceu em Nilópolis. Ela é formada em filosofia, mas trabalha muito tempo com produção e atualmente é funcionária do Observatório de Favelas, através do qual atua como cogestora da Arena Carioca de Cro, na Penha. Rebeca, prazerzaço ter você aqui com a gente. Eu estou muito feliz com o convite. Eu sou muito entusiasta do Tem no Subúrbio, vi nascer, literalmente, e fazer parte desse processo aqui, ser convidada para estrear esse programa aqui, me deixa muito feliz e muito honrada, assim. Espero fazer juiz aí ao convite. Nossa, com certeza vai fazer. A gente está muito feliz que você topou estar aqui na estreia do programa com a gente. Vamos lá, fala um pouquinho sobre você aí pra gente. Então, eu, na verdade, assim, fui para a faculdade meio que sem saber o que eu estava fazendo da vida, assim, eu saí da escola e fui para a faculdade de filosofia, eu nunca tinha tido filosofia na escola, e aquilo foi realmente uma overdose de informação naquele momento, sei lá, eu tinha 19 anos, mas desde a escola eu já não frequentava exclusivamente Nilópolis, assim, então eu já fiz a escola fora de Nilópolis, isso já me deslocou um pouco da cidade, assim, já me deu essa dimensão de que, e eu vou falar aqui, eu acho que não é um sentimento solitário, assim, acho que todo mundo que é suburbano passa por isso, mas que é a sensação de que tudo que eu precisasse fazer, eu precisaria fazer fora e não dentro da minha cidade. E aí, bom, eu fui fazer o ensino médio no Santa Mônica, que era em Bento Ribeiro, era subúrbio, mas já era um pouco mais longe de Nilópolis. E aí passei para a faculdade no IFIX, e foi a primeira vez assim que eu vi a vida acontecer, né, sozinha, sem uma mediação, né, dos meus pais, enfim, claro, né, já tinha uma vida cultural em Nilópolis, amigos, fiz teatro e tal, mas nada comparado a entender como a cidade funciona, né? E aí, assim, fiquei uns 2 anos super tímida na faculdade, sem saber o que eu estava fazendo da vida e tal. E aí, no segundo ano da faculdade, mais ou menos, eu entrei para o centro acadêmico e aí, assim, né, isso que já existia e era latente dessa organização, assim, social para festas, né, veio com muita força. E aí a gente O promoveu centro várias acadêmico festas. aflora isso nas pessoas, né? A gente Além lida com disso, todas as questões estudantis e tudo mais, mas a festinha, a chopada também acaba aflorando as organizações culturais, os eventos, isso... Exatamente. Isso é, na verdade, a alma da faculdade, né? Assim, a faculdade... Bom, aí a gente abre uma outra aba da importância da convivência também, né? Assim, na formação dos sujeitos, mas aí já é uma aba um pouco mais para frente. E aí, bom, fui fazer faculdade, entrei no centro acadêmico, comecei, enfim, a produzir várias festas e tinha muita facilidade para fazer isso. E aí, paralelamente, eu soube da existência da Escola Livre de Cinema, que foi um fator divisor de águas na minha vida. É claro que, assim, naquele momento, eu não tinha a noção clara que eu tenho hoje de que a gente estava passando por um momento no Brasil de investimento em políticas públicas, de periferia, desenvolvimento. Hoje, sim, a gente consegue elaborar isso de uma forma um pouco mais, enfim, consistente. Mas naquela época eu era uma jovem que tinha entrado para a faculdade, uma jovem de periferia, olha como não é comum a minha jornada, uma jovem de periferia que entrou numa faculdade pública de humanas, que teve acesso a políticas públicas sociais e de cultura no próprio território. Então, a minha jornada ela não é muito diferente de muitas pessoas que vocês entrevistaram para os perfis de vocês.
porque sim, foi uma geração criada para isso, né? De pensar as próprias práticas artísticas e como isso interfere no território, né? E como, enfim, isso pode ser uma arma, na verdade, de disputa política. Então, quando eu entrei ali para a Escola de Cinema, eu descobri uma vida absolutamente nova. E logo no final do ano, no comecinho do ano seguinte, isso deve ter sido em 2008, em 2009, eu fui chamada para fazer assistência de produção do Iguacine, que era um festival de cinema em Nova Iguaçu. E era um festival nacional, então vinham realizadores do Brasil inteiro. Como eu já tinha essa prática com o Rio de Janeiro, eu acabei ficando receptivo dos realizadores. E eu falei, cara, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Assim, se, porra, produção cultural é botar um festival desse aqui. Porque, veja bem, Rafa, eu já tinha a compreensão na época, apesar de forma muito mais empírica do que elaborada, a importância de um festival de cinema em Nova Iguaçu. Eu tinha vivido a minha vida toda até aquele momento sem ter um festival de cinema em Nova Iguaçu. Eu ia para o Festival do Rio, sabe? Então, assim, ver o Festival de Cinema em Nova Iguaçu era uma realização pessoal, quase, sabe? Trabalhar para ver isso acontecer. E eu falei, cara, esse é o meu rolê. Era assim, justamente a quebra dessa relação, né? De você, suburbana, periférica, sempre ir para a centralidade, ter que se deslocar, e de repente essa parada está acontecendo ali na sua área, né? Exatamente. E aí eu falei, cara, quero viver de produção. E aí meio que foi acabando a faculdade, e eu numa crise, assim, de cara, assim, vou fazer licenciatura, não sei se eu quero fazer licenciatura. Fiz a licenciatura, primeiro dia que eu entrei na sala de aula, eu falei, cara, não é o meu rolê. Assim, já entendi que minha parada é outra, eu deveria investir no que me faz feliz. Eu estava vivendo uma crise muito grande, porque a essa altura do campeonato, eu já estava trabalhando na Gentil Carioca, e nessa época existia Gentil Carioca lá, que ficava na Lagoa. E eu fui chamada para fazer a gerência, muito nova ainda, dessa extensão da Gentil Carioca na Lagoa. E eu, assim, hoje, na verdade, eu sempre admirei o trabalho da Gentil, como admiro a arte contemporânea no Brasil, assim, as dinâmicas, mas naquele momento era um pouco sufocante para mim lidar com a arte só nesse lugar. Eu tinha vindo de periferia, para mim, assim, o valor, né, das obras envolvidas era uma coisa assim assustadora naquele momento. Hoje não tanto, mas naquele momento sim, era tipo, caraca, alguém vive disso, né? Uhum. E alguém tem dinheiro para pagar isso, assim. Tem gente que, cara, trabalha o ano todo e não ganha o valor metade de um quadro que se compra numa galeria de arte nessas condições. Enfim, não é uma crítica, mas naquele momento era um momento de saturação muito grande, assim, de que eu precisava romper com aquele universo confortável que eu estava também, sabe? Eu tinha acabado de sentir todo o gostinho da produção, do corre, da parada toda também, né? Mas tinha uma coisa também que era o seguinte, eu não conseguia entender, Rafa, qual era o meu incômodo, entende? Eu sabia que tinha um incômodo muito grande, mas que hoje eu consigo entender que não era o meu lugar ali naquele momento, sabe? Hoje a gente se relaciona com a arte contemporânea no Rio de Janeiro a partir do Galpão Bela Maré, e são outras relações que se estabelecem. E aí, cara, eu vi um edital do Fora do Eixo em 2013, isso foi, tipo, começo de 2013, foi, tipo, sei lá, janeiro, que era para vivência dentro de uma das casas de Fora do Eixo. E eu falei, cara, o que é o Fora do Eixo? Não sei. Tipo, o que né, assim... Mas eu estava ligada já em algumas coisas que eu já acompanhava, então, tipo, é aí que eu entendo, é aí que faz o clique. Quando eu passo a viver na casa Fora do Eixo, é quando faz o primeiro clique, na verdade, assim. Porque ali a galera já estava organizada há muito tempo. Ali eu entendo que Rio de Janeiro, assim, paga de vanguarda, entendeu? Mas que de vanguarda tem muito pouco, sabe? Porque a galera é interior do Brasil, assim, não é tipo periferia do Rio de Janeiro, que é a holofote do Brasil, do país, entendeu? É a galera do Mato Grosso que resolveu disputar na unha cultura, pensar festival. Que depois, gente, assim, vocês vão ver várias das mesmas manifestações no Rio de Janeiro de formas diferentes. Então, o Ocupa Mink, o Emergências, que eles fizeram também. Então, foram uma série de articulações do Fora do Eixo quando eles já estavam aqui no Rio de Janeiro, que eram muito parecidas. É uma metodologia, né? E aí, depois disso, você volta para o Rio e você produz vários eventos na rua. A gente pode falar sobre o Leão, o Sarau, o Passeio Público, o Planta na Mente, que você fez uma produção também de um ano de desfile. Conta pra gente como é que foi essa sua experiência agora, já voltando para o Rio em produção na rua.
Então, aí eu volto para o Rio e volto, assim, muito com a impressão de que o Rio era outro Rio de Janeiro, assim, olha, existem múltiplas possibilidades aqui, uma necessidade muito forte da gente mudar a forma como a gente ocupava o espaço público. Porque a forma como a gente já ocupava o espaço público através das manifestações estavam sendo criminalizadas e os movimentos sociais também estavam sendo criminalizados naquele momento. Nada muito diferente do que acontece hoje de uma forma mais terrorista. Mas naquele momento, era um ambiente nocivo mesmo, a gente continuar se manifestando da forma como a gente tinha feito em 2013. É claro que essas manifestações continuaram, a gente teve depois a ocupação das escolas, enfim, a gente sabe essa história de cor, mas naquele momento tinha uma necessidade muito forte, principalmente dos grupos mais ligados à arte, à cultura, de fazer um outro tipo de ocupação do espaço público. E aí, eu me encontro com o Alex, com o Luiz. O Alex é uma pessoa que tinha crescido, uma pessoa que cresceu comigo em Nilópolis também. E ele já tinha um peneira, e ele já tinha um sarau de escritório. Eles tinham realizado 2 edições em espaço público, mas o sarau ainda tinha aquele formato tradicional de sarau. E eles estavam dando um tempo um pouco do coletivo, que na época já era o Peneira, que era o coletivo de teatro e tal, e eles estavam muito querendo tocar o sarau a partir de uma outra organização. E a gente cria ali naquele momento a MUFA, que é um coletivo de 3, assim, e a gente já naquele momento já estava pensando um pouco processo, estava pensando o que podia ser dito através de metodologia, e a gente pega e organiza um pouco, faz a primeira ação para ver no que ia dar, e já da segunda, da terceira em diante que a gente fez junto, a gente já conseguiu sistematizar e organizar um pouco essa estrutura de produção. Isso foi, assim, com certeza, muito importante dentro desse contexto que eu estou falando de ocupação de espaço público. Porque ali a gente conseguia dizer que, bom, a gente não está aqui fazendo um evento, a gente está aqui numa ação política de ocupação de espaço público, que é através das artes, mas que quer dizer uma série de outras coisas. Assim. Então, a gente começou a ter a reunião aberta, e a reunião aberta não surge do nada, surge no Fora do Eixo, mas só que no Rio de Janeiro ninguém fazia isso, então a gente ia para o MAN e publicava, a gente está aqui no MAN, quem quiser se apresentar no sarau do escritório, cola aí. E a galera foi colando, isso começou a virar uma agenda para os poetas. Os poetas não iam só no sarau, eles iam também na reunião aberta, que era para garantir a vaga principal lá no sarau, senão ia ter que chegar na hora e sabe-se lá Deus se ia rolar ou não, porque também era online de 50 pessoas por edição. A gente tinha, além da reunião aberta, a gente tinha um produtor convidado. Essa figura do produtor convidado, para mim, era central, assim, porque ela, de alguma forma, marcava ali que quem estava produzindo essa ação eram produtores e não artistas convidados, né? Porque artista convidado já existia em uma série de eventos. Mas a gente queria começar a trazer a galera dos bastidores para entender quem estava dentro desse contexto de ocupação de espaço público e podia trazer um pouco do seu projeto para dentro do sarau. Cara, a gente fez mais de 2 anos assim, sei lá, mais de 24 produtores comigo, assim, depois, com certeza, outros que eles convidaram também. E isso, com certeza, foi a base de inovação principal ali do Sarau do Escritório. E colocou a gente dentro dessa rede de mobilização muito maior que existia no centro do Rio de Janeiro. E foi aí que eu conheci o Leão Etíope do Meyer. A gente convidou eles para o primeiro baile de gala. E aí o Rajão era o Rajão e o André Machado naquela época. E o B, assim, também colava, mas ainda não era uma coisa completamente organizada em forma de coletivo. E aí ele me contou, pô, cara, a gente tá precisando de uma produtora lá, e como é que você tá de tempo e tal, a gente vai fazer nosso aniversário no mês que vem, pô, cola aí e tal, não sei o quê. E cheguei eu no primeiro aniversário do Leão Etíope do Meyer, em janeiro de 2015, numa doideira também, porque era igualmente insano o aniversário do Leão, assim, era tipo orquestra voadora na pracinha do Meyer, né? Então, assim, a gente chegou lá, tipo, a quantidade de ambulante, todos os ambulantes já sabiam antes dos moradores do Meyer que a orquestra voadora ia tocar lá, assim. E, enfim, é organizar aquilo tudo e começar a tomar pé de uma outra casa, né? E começar a entender que, na verdade, se tratavam de ocupações muito distintas, não, assim, com poucas semelhanças a não ser a ocupação do espaço público em si, em termos de metodologia, que o Leão, na verdade, era um palco. O Leão não era necessariamente um evento. O sarau a gente podia levar para qualquer lugar, mas o Leão não. O Leão, ele é um palco naquela praça, ou no máximo, nos Jardins do Meyer, que fica do outro lado, né? E a metodologia dele envolvia necessariamente o desenvolvimento territorial, e desenvolvimento que eu tô falando não é
financeiro, não é, assim, é muito mais dessa dimensão que a gente estava falando antes, do cara não precisar se deslocar do Meia para puta que pariu, entendeu? E para consumir uma parada que fazia parte exclusivamente de um circuito Zona Sul. Assim, nesse dia, por exemplo, da Orquestra Voadora, a gente tinha contato com uma galera que estava marcando de se encontrar na Central do Brasil 4 horas antes do evento, para ter certeza que ia chegar. Um lugar que fica 12 minutos. Então, assim, tinha uma dimensão muito gratificante de produzir o Leão, que era não estar no centro do Rio. Né? E é muito diferente você produzir, eu posso dar isso aqui como certo para vocês, é muito diferente você produzir na Zona Sul ou no centro, abrir um palco na Zona Sul ou no centro, na rua que seja, e abrir um palco no subúrbio e nas periferias. Assim. A relação com os artistas é outra, a relação com o território é outra, o que se produz é de uma outra natureza, e para mim foi o segundo clique, talvez, sabe? Assim, eu consegui, de alguma forma, crescer muito ali nesse momento, assim, em termos de desenvolver ferramentas mesmo para lidar com a rua e tal, mas com certeza o Leão aprimorou isso, né? E aí, só para concluir, o Planta ele vem num contexto um pouco posterior, assim, né? E aí é um rolê, talvez, uma aba à parte, assim, porque com a MUFA lá atrás, a gente tinha começado Domingos Canábicos. Talvez o meu ativismo principal seja sobre a regulamentação da política de drogas, né? A gente pensar uma outra política de drogas nessa cidade que vive esse conflito no seu cerne. Então, desde 2014, isso, enfim, já existia um pouco em mim, assim, a gente faz lá com a MUFA ainda, né? O primeiro Domingos Canábicos na Comuna, cara, lota, assim, vira uma parada que a gente entendeu que era uma demanda falar sobre drogas, assim, de uma forma não careta, né? Esse é o slogan do Domingos, afinal de contas, né? Falar sobre drogas de uma forma não careta. E a gente começa um movimento ali que é com essa outra galera, né? Assim, e é muito doido, porque é uma outra galera mesmo, não é a mesma galera. Assim, talvez no Planta a gente se confunda ali e tal, não sei o quê. Mas o rolê de drogas é o rolê de drogas, o rolê da cultura é o rolê da cultura. Por mais que existam poucas interseções, ainda não são a maioria. E aí eu conheço o Pajé, e ele soma no Domingos com a gente, e em 2000, foi o quê? 2019 que a gente teve o nosso último carnaval, né? Não, 2020, 2019, 2018. Ele me convidou, assim, me fez um convite que irrecusável, que foi, cara, irrecusável, que foi vencer a... Como é que foi que ele falou? Mestre de harmonia, diretora de harmonia do Planta na Mente. E aí eu, cara, o que é isso? Assim, tava um pouco desconectada do carnaval, a verdade é essa, assim. Eu falei, cara, com certeza. Aí convidei o B, minha dupla, e aí falei, B, vamos nessa comigo? E aí ele, cara, com certeza. E a gente fez isso, a gente botou um bloco na rua e comecei a entender como é que era colocar um bloco na rua. Era, você precisa sair daqui tal hora, precisa chegar lá tal hora. Mas no meio disso, cara, tem curva, tem carro que passa, tem os doidos que entra dentro do bloco, aí tem a galera que fica muito doidona, assim, né? Evolução, né? Você começa a entender o quesito evolução nas escolas de samba. E eu acho que o Planta, ele celebra um pouco do que a gente está falando aqui, né? De uma talvez assim, de uma organização, de uma atividade cultural que ela não significa nela mesma o que ela diz que é, né? Só. Não é um bloco de carnaval, né? Ele é uma disputa política na cidade. Ele está na agenda, não é só do maconheiro, ele está na agenda do cara que leva esse debate a sério, mesmo. Mas acho que ele marca aqui um pouco disso que a gente está falando sobre todas essas outras ações. E que eu acho que é isso que se conecta um pouco comigo, com o que eu faço, com o que é importante para mim. Eu falei no Valor do Encontro que é um pouco produção de contrabando, né? O Luc Moulet, ele é um cineasta, ele fala um pouco sobre cinema de contrabando, né? Quando você está vendendo uma coisa, você vende um Velho Oeste, mas na verdade você quer falar sobre um filme experimental, né? E aí você faz uma coisa dizendo que é uma coisa, mas vende outra. Eu acho que existe muita produção de contrabando no que eu faço também, entendeu? Eu acho que existe muito de parecer que é um evento, mas é sim uma disputa política para a cidade, sabe? Garantir o direito de existência, de permanência, enfim, de identidades que quase sempre são soterradas, né? Puxando um pouco nesse ponto que você falou da questão do direito à cidade, queria falar um pouco sobre essa transição que você fez da produção para a gestão, né? Você assume o equipamento cultural, que é a arena,
E é um equipamento que ele tem não só todas essas questões que você falou, que você abordou até agora, mas ele funciona muito como uma referência para a comunidade, como presença do poder público de alguma forma, né? Isso é uma referência muito importante para aquela comunidade. Queria que você contasse um pouco para a gente como é que isso funcionou na sua gestão. Cara, isso funcionou de forma completamente... A resposta rápida é, isso foi completamente intuitivo, assim. Eu acho que a gente não teria conduzido as coisas como a gente conduziu se eu não tivesse tido o repertório que eu tracei até aqui também. Eu acho que isso é importante. Crescer perto de uma lona, entender a importância disso para o território, entender como que existe ainda um gap muito grande entre o que é potência e o que é realizável, assim, nesses espaços. Vir para a arena com uma gana muito grande de entender por que os coletivos não ocupavam esses espaços. Enfim, tudo isso foi muito intuitivo. Agora, quando eu explico um pouco sobre essa gestão da arena, eu gosto de traçar alguns pontos importantes. Acho que o primeiro ponto é o seguinte: a minha jornada, ela difere muito pouco das jornadas das pessoas que passaram pela equipe da Arena também, antes de mim, durante a minha gestão, e que permanecem hoje, e vão, enfim, eu imagino que vai continuar tendo esse perfil daqui para frente. Eu entrei ali em 2016, no começo de 2016, eu vivi um ano de políticas públicas muito fortes, então a gente tinha um fomento, a gente tinha uma quantidade de repertório artístico para oferecer muito grande, e a Arena funcionava dentro desses moldes que tradicionalmente funcionam lonas e arenas. Tem oficina e tem show, e tem espetáculo, né? A partir de 2017, que é quando eu assumo como coordenadora de produção, e o Crivella assume, né, a gestão da cidade do Rio de Janeiro, a gente não tem mais o fomento da cidade do Rio de Janeiro. E a gente ficou descampado completamente de uma programação, até porque a gente programa o ano seguinte a partir do fomento do ano anterior, né? Que a gente recebe as cartas de anuência, a gente vê quais foram aprovadas e tal. E a gente se viu em 2017, uma mão na frente e outra atrás, assim, tipo, cara, o que a gente vai fazer? E não fomos os únicos, todas as lonas e todas as arenas passaram pela mesma situação de, caralho, o que a gente vai fazer aqui agora? E aí, a gente falou, bom, quer saber? A gente já tem um monte de coisa aqui que a gente está fazendo, que é projeto autoral nosso. Vamos começar a organizar isso. Vamos começar a abrir a casa para quem nunca teve acesso à casa. Vamos aproveitar esse momento para entender como que a gente pode expandir isso. E aí, a gente começou o Cestas da Casa, que talvez tenha sido o primeiro projeto da Arena no sentido de uma escuta ampliada. E vem muito a partir daquele sentido da reunião aberta lá do Sarau, do Fora do Eixo, essa ideia de que a gente precisa ampliar a base para a gente ouvir mais pessoas, para a gente entender o que pode ser visto ali, né? Só que aí a gente se aproximou de uma classe artística que apresentou para a gente uma outra demanda, que é, olha, a gente não tem espaço para ensaiar. Então, agora que a gente descobriu a Arena, né? Então, espaço para ensaio, espaço para ensaio. A gente recebia vários e-mails de espaço para ensaio, espaço de reunião e tal. A gente, cara, isso é uma demanda. Vamos sistematizar isso aqui. E a gente criou, a galera nunca precisou de edital para ensaiar na Arena, nunca vai precisar, assim, mande um e-mail para a gente vai tentar dar conta disso. Mas a gente começou a testar umas metodologias para entender como a coisa funcionava. Então, a gente lançou o primeiro edital, que era o Ensaios Abertos. Numas férias, a gente falou assim, cara, vamos fazer um edital para a galera que estuda em escola, que tem tempo livre, e que vai pegar nessas férias e vai ter esse tempo para poder se dedicar, ou que está em faculdade, começo da faculdade e tal. Cara, deu muito certo, assim, a gente teve várias inscrições, a gente conseguiu mapear uma galera, assim, acho que a gente aprovou nesse primeiro ano 12 iniciativas que passaram o verão inteiro com a gente. Então, eles ensaiavam durante uma semana e se apresentavam no final da semana para quem quisesse ouvir o processo artístico. Não tinha obrigação de ser uma apresentação formal, sabe, nos moldes formais. Se ele quisesse usar o teatro inteiro, ele podia, essa era a contrapartida dele, mas que ele apresentasse o resultado do ensaio dele para quem quisesse ver, quem quisesse ouvir. Então, a gente resolvia 2 problemas ali. A gente resolveu um problema de ensaio, que era um problema de uma demanda que se tinha naquele momento, e a gente resolveu um outro problema, que era de mostrar para aquele território que um processo artístico não era só o que ele via na apresentação final. Existia uma construção de um processo artístico, né? E que era fundamental que aquele público entendesse que isso era um processo. Talvez tenha sido o primeiro projeto que a gente se debruçou sobre o processo na Arena, depois virou uma coisa comum. Então, quando chegou em 2018... a gente olhou para o volume de coisa que a gente tinha construído e falou, fudeu, cara, a gente tem muita coisa, não dá mais para a gente inventar nada.
Assim, vamos começar a se debruçar sobre as nossas próprias práticas agora, entender o que pode melhorar, o que não pode melhorar. E aí, nesse momento, a gente sistematizou esse eixo das residências artísticas, contando com 3 modalidades de residências artísticas, né? Uma de curto prazo, uma de médio prazo e uma de permanência, né? Que são as vivências. E a gente sistematizou essa interface aí, né? Da participação ampliada, né? Que são essas reuniões abertas, são as ações que a gente produz em parceria com o território. E a gente começou a se dedicar mesmo de verdade a consolidar um eixo que eu acho que é fundamental aqui, que é um eixo de mobilização e articulação territorial. Então, hoje, a gente tem uma pessoa na nossa equipe que é do território e que ela exclusivamente está na nossa equipe para não deixar a gente se desconectar do território. Então, o container vai ser inaugurado. Eu sei que o container vai ser inaugurado, eu sei quando o container vai ser inaugurado, eu sei quem está por trás da inauguração do container, porque tem essa pessoa que mora no território para a gente se relacionar e não perder essas possíveis parcerias que fazem com que a gente não seja estéril no território, entende? Esse conjunto de ações, eles tornam incontornável a nossa relação com o território, né? Porque além da estrutura física, além do Wi-Fi, além de ser um parque, além do cara não precisar pagar para entrar, para ficar ali de bobeira lendo um livro, além da biblioteca comunitária, a gente tem um esforço contínuo e coletivo de não se desconectar do território, né, e de produzir constantemente metodologias de aproximação desse território com a gente. E mais do que aproximação, eu diria de pertencimento mesmo. Essas metodologias, elas não são metodologias de representação artística, elas poderiam ser usadas em qualquer outro contexto. Assim, eu acredito. Então, acho que passa um pouco por isso. Não sei se eu te respondi, mas eu acho que atravessa um pouco. 100%. Eu acho importantíssimo até a gente pontuar o quanto é possível fazer isso com o que a gente já tem à mão, né? Com o equipamento que a gente já tem, com a galera que já está lá, com o pessoal que é do local, com a galera que já está fazendo ali. É realmente uma costura, né? Que só é possível quando você tem um trabalho tão próximo assim com todo mundo e que tem uma vivência de poder entender todas essas diversidades e conseguir fazer essa costura realmente com o que a gente já tem e mostrar toda essa potência, né? Eu acho que isso é um trabalho incrível realmente que você faz. Eu queria puxar justamente sobre a importância das relações, principalmente nos trabalhos de rua, das relações entre as pessoas, e entender nesse novo momento, nesse novo normal que a gente está vivendo, como é que está o impacto disso, né, na produção da cultura suburbana, com a pandemia e tudo mais, e falar um pouco sobre o valor do encontro, que aborda justamente essa questão. O valor do encontro, que acho que tem um link com o que a gente estava falando antes. O valor do encontro, quando a gente ali em 2018 entendeu que a gente não tinha mais o que inventar, que a gente, na verdade, era que sistematizar o que a gente já fazia, a gente se encontrou com uma galera maravilhosa da Unirio. A gente já tinha encontrado eles antes, mas a gente faz esse match mesmo ali em 2018, uma galera de um curso de engenharia de produção com habilitação em cultura. Acho que é o único curso do Brasil de engenharia de produção com habilitação em cultura. E a gente começa a estabelecer uma relação para pensar essa sistematização desses conteúdos que a gente vinha produzindo, números, enfim, ferramentas e o valor do encontro acabou surgindo num ano em que a gente estava dedicado a pensar sobre gestão. É muito irônico assim a gente ter se colocado à disposição de pensar a gestão, que é um campo quase muito solitário dentro da arena, né? Porque eu não tenho essa dupla assim, né? Eu vou fazendo duplas para conseguir dar conta do trabalho. Mas no ano em que a gente ia ter tantos desafios para pensar a gestão, né? Então a gente passou o ano refletindo sobre isso. A gente está montando um e-book, né? Vai lançar no começo do ano que vem, falando sobre tudo isso que eu estou falando com você, eixos, enfim, números, o que a gente quer mesmo entregar um documento para a cidade. A gente completa 8 anos, né, em abril, à frente da Arena, então para a gente é muito fundamental isso de deixar como legado também, né, enfim, possibilidades. E aí a gente se dedica a pensar, bom, quem está pensando junto com a gente, assim, quem está pensando gestão cultural a partir da periferia, quem está pensando a gestão cultural, entendendo que a gestão cultural é uma ferramenta de disputa política, quem que está pensando a gestão cultural, então, que metodologias são essas que estão sendo criadas de gestão cultural?
E aí a gente, cara, fez um mega brainstorm para chegar naquele seminário final lá, que foi incrível, assim, né? O seminário foi um pouco esse espaço da gente dizer para o mundo, olha, estamos pensando gestão, a gente aqui não é um monte de produtor, um monte de agitador cultural fazendo show, assim, a gente tem teoria por trás do que a gente está fazendo, e a gente acha que essa teoria tem capacidade de, em articulação com outras gestões da cidade e do Brasil, provocar mudanças significativas nessas políticas que são aplicadas, né? Então, é um movimento político mesmo. E aí, falando sobre um contexto de pandemia, eu acho que é o seguinte, Rafa, eu tenho pensado muito sobre isso depois do seminário também, e eu acho que a gente, no futuro próximo mesmo, no próximo ano, nos próximos 2 anos, a gente vai ter uma realidade. Eu vou tentar, tá? Ver se você embarca na minha ideia. Nesse exercício de futurologia. Exatamente, exercício de futurologia. Eu acho que a gente vai entrar numa recessão muito grande, né? E eu acho que isso é incontornável. As classes mais pobres vão ficar mais pobres e as classes mais ricas vão ficar mais ricas. E essa disparidade, essa desigualdade vai aumentar muito ainda. Diante desse cenário, eu acho que 2 coisas vão acontecer. Uma delas é a filantropia. Eu acho que a filantropia no Brasil, que ela nunca foi muito bem desenvolvida, exatamente porque a gente né, periferia do mundo também, né, eixo sul. Cara, a cultura basicamente tem vivido nos últimos 3 anos de fundação. Sim. De fundação de fora, Brasil Foundation, Ford Foundation, poderia citar aqui várias para você, mas assim, essas instituições hoje que lidam com cultura, periferia, subúrbio, impacto social, elas vivem dessa grana, porque não tem mais grana para você captar no Brasil. Esse é um ponto. Esse não é o ponto que vai dar conta do slam, da roda de rima, isso. E aí, com essa galera eu me preocupo. Me preocupo institucionalmente, porque é a nossa função institucional, né? Mas, por outro lado, nada do que eu estou falando aqui é inovador. Assim, eu estou projetando um cenário de escassez, que é um cenário que a gente viveu na década de 90, década de 80. Então, não é difícil imaginar que a filantropia vai ganhar uma força muito maior no momento de escassez, porque a disparidade vai ficar muito grande. Mas, na década de 90, a gente não tinha internet. Na década de 90, a gente não tinha passado pelo input que a gente estava falando aqui atrás, de uma geração de 30 anos que recebeu mesmo todas as ferramentas para se profissionalizar e disputar outros campos. A gente já vê isso. A gente está falando... Só para direcionar, então, essa sua resposta, que é justamente esse ponto que era interessante da perspectiva boa de futuro, já que a gente está falando de futuro. E eu queria pegar também o que você falou lá atrás sobre a questão do software, e para a gente encerrar já a entrevista com essa resposta, para direcionar fazendo essa pergunta. Como hackear o futuro para produzir realidades menos desiguais? Eu estou aqui falando sobre isso mesmo. Exatamente sobre isso. Acho que essa é a resposta, assim. Eu acho que a gente tem que... É isso, eu acho que a gente tem que se profissionalizar, Rafa, mesmo. Eu acho que não dá mais para a gente achar que a grana da cultura é a grana que vem da renúncia fiscal, entende? A gente já passou dessa fase. E continuar dependendo disso é um tiro no pé. É pensar para as instituições, né? Que é o que diz menos respeito para a gente, mas que eu acho que é importante pontuar aqui. Como trabalhar as áreas de filantropia dentro das próprias instituições para a captação de recursos. E eu acho que para os grupos coletivos menores, principalmente para quem é a nossa geração, isso é fundamental. O Tem no Subúrbio cumpre um papel fundamental para a nossa geração, que é de construção de narrativa. Do cara que mora no Valqueire, olhar para o cara de Realengo e olhar para o cara de Caxias e falar assim, é igual, irmão. Passo o mesmo perrengue, é igual, vamos fortalecer a nossa cena aqui, além do enfim, né, que a gente já sabe do mapeamento. A gente, tô batendo nessa tecla o tempo todo, mas é isso, a gente não vê a cultura como uma expressão artística, a gente vê a cultura como o nosso bote salva-vidas. Eu acho que é sobre isso, entendeu? Sair, mudar e transformar a realidade. E eu acredito nisso, porque a minha realidade hoje é muito diferente. Estava falando isso no começo, né? A minha realidade hoje é muito diferente da que eu vivia 10 anos atrás, quando eu entrei nesse mundo da produção cultural. E só foi possível porque tinha uma galera pensando isso aqui. Então, assim, eu acho que passa por aí. Eu acho que é isso. Fechamos aqui, voltando ao início.
E, Rebeca, muito, muito, muito obrigado. Foi um papo Cara, foi muito legal. maravilhoso. Foi muito bom mesmo. Só tenho a agradecer, gratidão por esse Desculpa papo falar maravilhoso, aberto. por tudo que a gente falou. Acho que a gente fez um arco perfeito aqui nessa conversa toda. E quero agradecer a você que acompanhou a gente até aqui nesse primeiro episódio da série Corre. Muitos episódios virão ainda nessa primeira temporada. E até a próxima.